Então, dando continuidade, o que acontece? O Estado, então, ele organiza a sociedade através de normas de toda espécie, né, editadas pelo Estado. Né? Surge nas sociedades contemporâneas, né, mais recentemente, a divisão de poderes, no nosso caso, aqui, na nossa sociedade, aqui no Brasil, os três poderes devem coexistir em harmonia, né, sem que um sobreponha ao outro, né? Então, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, isso no nível federal, no nível dos estados e também no nível municipal, para atender as necessidades e os recursos humanos e materiais. Onde está a sociedade estaria o direito, né? Onde está o direito está a sociedade. É impossível conceber, então, uma sociedade, né? A vida em sociedade, sem que haja o direito. Então, o direito determina as regras de vida em sociedade. Em suma, acaba sendo isso. Ele é o conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social. Essa definição é desse autor, Herdbrut. O conceito básico de direito, né, a palavra direito, que vem do latim directum, remete à ideia de regra, direção. Juridicamente se considera direito como norma de conduta social garantida pelo poder político e organizadora da sociedade, em suas partes fundamentais, de modo a serem atingidas determinadas finalidades. É um regramento de conduta. O direito não existe sem uma sociedade correspondente. Como norma de conduta, o direito atribui a faculdade ou poder de uma parte a uma parte de se impor, né, de impor obrigações a outra, certo? Portanto, o direito se expressa por meio de normas que enlaçam os direitos de uma parte com os deveres de outra. O direito é uma parte integrante da vida cotidiana. As regras de conduta ou normas obrigatórias são necessárias para extinguir conflitos e criar uma certa ordem entre as diversas pessoas de uma mesma sociedade. O direito, então, não se constitui como fim em si mesmo, não existe o direito pelo direito, mas como meio para tornar possível a convivência e o progresso social. Quer dizer, direitos e deveres é uma criação da sociedade para a sua convivência, para que haja resolução de conflitos de interesses e a convivência em sociedade. O direito é essencialmente uma concepção humana, um instrumento para o convívio social. Mas há também o conceito pessoal, do direito, chamado direito natural. Então, o homem sempre teve consciência de direitos fundamentais decorrentes de sua natureza, que não viessem a partir de pactos, ou contratos, ou convenções, ou tratados. São direitos do homem, o direito à vida, o direito a respirar puro, sei lá, a beber água, são direitos naturais a se sustentar para poder viver, né? Então, esses direitos, chamados direitos naturais, não foram criados pelo homem. O direito positivo, né, ao contrário do direito natural, o direito positivo é aquele conjunto de regras elaboradas e vigentes em um determinado país, em determinada época, e são as normas, as leis, todo, né, existentes, todo o sistema normativo vigente em um determinado país. Por exemplo, Código Civil, o Código Penal, Código Comercial, Código de Defesa do Consumidor e outras leis, as leis que compõem, né, a nossa legislação. Norma seria o mandamento, né, de um comportamento normal, extraído do senso comum, de justiça de cada coletividade. Por exemplo, pertence ao senso comum que não se deve matar, não se deve roubar, ou violentar, ou agredir, enfim. Logo, a ordem natural de conduta é não matar, não roubar, não violentar, assim por diante. A norma, portanto, é uma regra proibitiva, não necessariamente escrita, mas ela faz parte do contexto daquela sociedade, que se extrai do espírito dos membros que compõem aquela sociedade. Não matar está no senso comum de toda a sociedade, né? Isto é, do senso de justiça do povo. Pessoal, se essa norma, não matar, não fosse transformada em lei, não fosse escrita e transformada em lei, né? Embora fosse uma norma, não matar é o que a gente acha certo, se ela não se transformasse em lei, você não teria isso no Código Penal, no Código, sei lá, Civil, então não seria crime matar se não tivesse na lei, embora fosse uma norma. A lei,
já é a regra escrita, feita pelo legislador, quer dizer, a casa legislativa, né? No nível federal, as leis federais, no nível estadual, as leis estaduais, no nível municipal, as leis municipais. Com a finalidade de tornar expresso, né? A hora que você escreve, você torna expresso, fica explícito o comportamento considerado indesejável e perigoso pela sociedade. É o meio pelo qual a norma aparece e torna obrigatória sua observância. De acordo com o princípio da reserva legal, não há crime sem que uma lei o descreva, né? Não há crime sem lei que o descreva. Então, portanto, a lei é descritiva, ela não é proibitiva. Ela descreve, e a norma, sim, é que proíbe. Então, vocês entenderam? Não matar é uma norma que a sociedade aceita como senso comum. Só que ela só passa a ser crime a hora que vira lei, que a lei descreve o que é o crime. Por isso que tem aquela frase, não há crime sem lei que o descreva. No mundo inteiro se tem essa discussão do que seriam as fake news, né? Se é uma norma, tudo bem, todo mundo acha errado lançar fake news. Mas até que haja uma lei descrevendo o que é exatamente errado, né? E essa lei for descrita e aprovada e entrar para o código de leis, lá para a legislação de determinado país, até que haja essa lei, né? Mesmo havendo a norma, né, no meio da sociedade, até que ela vire lei, ela não é crime. Tá claro, pessoal? Então, a diferença entre norma e lei. A lei, na verdade, descreve, né, ela expressa o que a sociedade tem já como norma. Seria diferente, pessoal, se vocês estiverem acompanhando bem esse raciocínio, o legislativo criar uma lei que não faz parte da norma, né, do conceito do que a sociedade considera como certo ou errado, do que ela é, dos costumes da sociedade, né? Eu venho do nada, de cima, crio uma regra que não está presente na sociedade e quero impor à sociedade como lei, né? Essas leis que não advêm, né, que não tem esse espírito, que não são extraídas do seio da sociedade, do que a sociedade considera correto, essas leis impositivas que vêm do nada, da cabeça do legislador e são impostas à sociedade, elas fazem um caminho indesejável. É o legislador impondo uma vontade sobre a sociedade. Não como deveria ser. A lei deveria ser escrita, e geralmente é assim que funciona, a partir do desejo da sociedade. Então, os representantes da sociedade, as normas já vigentes na sociedade, aquilo lá já acontece na sociedade, então se estabelece a lei, né, descrevendo normas. Bom, então as leis são regras que se estabelecem para disciplinar o comportamento do homem na sociedade, realizando o ideal de justiça, solucionando equilibradamente os interesses individuais em conflito. A lei se caracteriza pela bilateralidade, ou seja, por enlaçar o direito de uma parte com o dever de outra, por disciplinar uma relação social entre duas ou mais pessoas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né, empresa com empresa, pessoa física com pessoa física com empresa, empresa com pessoa física, na qual uma parte tem a faculdade de exigir a observância do dever jurídico imposto pela norma à outra parte. Ainda sobre a lei, a norma jurídica exerce pressão social sobre seus destinatários, obrigando-os a observá-la. A ameaça de aplicação de uma sanção coloca o destinatário da norma no seguinte dilema: observar espontaneamente a regra de direito ou sofrer uma sanção aplicada pelo Estado. Isso eu devo seguir a lei ou não? Quer dizer, você define, mas, né, o destinatário da norma se coloca no seguinte dilema: ou eu observo espontaneamente a regra de direito ou sofro sanções aplicadas pelo Estado. As normas jurídicas são diferentes das normas morais ou normas religiosas, pois essas últimas você aceita por sua vontade, sem coerção. As normas jurídicas você é obrigado a aceitar. Já as normas morais, né, e as normas religiosas, você segue por sua livre e espontânea vontade. Você aderiu a determinada religião, assim por diante. São características das leis: estabelecer justiça, impõe o cumprimento de um dever ou obrigação de uma das partes. Aquele que assumiu um compromisso terá de cumpri-lo da forma,
dentro do prazo estabelecido e da forma como foi combinado. Então, você fez tem legislação que rege contratos, por exemplo. Se você assinou aquele contrato, você cumpriu a entregar determinado produto, desde que a pessoa te pague determinada quantia, você tem que entregar aquele produto em determinadas condições dentro do prazo. Se você não cumprir isso, há leis que vão submeter você a sanções, né? Vide, por exemplo, o Código do Consumidor e assim por diante. Ainda a lei ela serve para atribuir direitos a uma parte, né? A parte lesada poderá exigir o cumprimento da obrigação imposta a outra parte. Diante do descumprimento, né, o que foi lesado pode exigir o cumprimento da obrigação na forma e no prazo estabelecido. A lei, né, tem o poder de ser imposta pelo uso da força, né? No caso, o Estado tem essa possibilidade. Se a norma jurídica não for estabelecida, o Estado poderá impô-la pelo uso da força, visto que a parte prejudicada tem o direito de pedir a aplicação das sanções previstas. Exemplos: condenação por perdas e danos, ou medida de busca e apreensão, e assim por diante. Né? Elas devem ser de conhecimento geral. Há presunção absoluta de que toda a população conhece as normas. Então, o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, o que está dizendo isso aí, pessoal? Você não consegue escapar das sanções que lhe são impostas simplesmente por dizer assim, poxa, não sabia, cometi um deslize aqui. Então, por exemplo, roubei, matei, não sabia que não podia matar. O não conhecimento da lei não te livra de ter que cumprir a lei. Por isso, né, essa observação que eu fiz no começo da nossa fala de hoje. Você que vai exercer uma profissão, trate de conhecer as leis que atingem a sua profissão, porque lá na frente, alegar que não conhecer determinada lei não vai livrar você das sanções, ou você, ou sua obra, seu empreendimento, a sua empresa, das sanções que a lei prevê. Ainda sobre as leis, né, elas, como eu já tinha mencionado isso, elas podem ser federais, estaduais ou municipais. Como causa produtora do direito, as fontes materiais são constituídas pelos fatos sociais, pelos problemas que emergem na sociedade e são condicionados pelos chamados fatores do direito, como a moral, a economia, a geografia, etc. As normas sempre nascem após os fatos. As regras ou normas do direito não nascem ao acaso, mas sim da própria realidade de uma sociedade, refletindo o seu sistema de valores e tendo por finalidade estabelecer para as pessoas que formam a sociedade ordem, equilíbrio e harmonia. Ainda sobre as fontes do direito, fonte material é o motivo pelo qual se cria uma norma jurídica. O direito não é um produto arbitrário da vontade do legislador. O cara vai lá, um deputado, quer criar uma lei e coloca. Não é assim, mas é uma criação que se lastreia no desejo, né, da sociedade. É a sociedade quem fornece ao legislador os elementos necessários à formação dos estatutos jurídicos. Essas fontes formais são meios pelos quais o direito se manifesta, são os meios pelos quais o direito pode ser conhecido, são os meios de expressão do direito, as formas pelas quais as normas jurídicas se exteriorizam. Então, quais seriam as fontes formais? As principais fontes formais do direito são a lei, de domínio de toda a sociedade, os costumes da sociedade, a doutrina e a jurisprudência. A lei é a norma jurídica escrita, obrigatória e executória, está lá para ser cumprida, elaborada pelo legislador, ou seja, por órgãos do Estado, dotados de poder legislativo. São as assembleias legislativas, no caso do Estado, ou, às vezes, o chefe de Estado, tem o Congresso Nacional, no caso da esfera federal, e a Câmara Municipal, no caso dos municípios, das leis municipais. É, portanto, fruto de elaboração consciente e refletida. Os costumes é o comportamento das pessoas que compõem uma sociedade. O costume nasce espontaneamente, sem leis escritas, a partir de uma prática geral que as pessoas respeitam, como uma regra natural e não prevista em lei. Ainda tem a doutrina, que é o conjunto de estudos sobre o direito, consiste nas lições e estudos originados dos pareceres de juristas ou jurisconsultos de notório saber jurídico, que servem de base ao sistema do direito. Consiste em livros, comentários, aulas, pareceres, monografias, etc., que abordem o estudo de determinado assunto do direito.
E, finalmente, a jurisprudência. Todo processo tem uma sentença final, que poderá ser alvo de recurso a uma instância superior, ou seja, a um tribunal composto por um colegiado de juízes superiores, aqueles que julgaram o processo na instância inferior. Se os desembargadores tomam uma mesma decisão em relação a determinadas questões que geraram tais recursos, essa decisão, ou o entendimento que levou a tal decisão, passa a ser respeitada como uma norma jurídica e se caracteriza como uma jurisprudência. Então, seriam essas quatro as fontes do direito, aqui, ó, a lei, prioritariamente, os costumes, a doutrina e a jurisprudência. Ainda tem a diferenciação entre direito público e direito privado, né? O interesse protegido pelo direito determina a sua natureza, assim o direito poderia ser dividido em direito público e direito privado. Tal classificação, entretanto, é considerada equívoca por alguns doutrinadores, analisando que, em muitos casos, não é possível identificar a natureza jurídica do interesse em questão, uma vez que todos estariam interligados. Direito público seria composto inteiro ou predominantemente por normas de ordem pública, e o direito privado seria composto inteiro ou predominantemente por normas de ordem privada. As normas de ordem pública são normas imperativas de obrigatoriedade inafastável. As normas de ordem privada são normas de caráter supletivo, que vigoram apenas enquanto a vontade dos interessados não dispuser de modo diferente do previsto pelo legislador. A punição por tentativa de homicídio, por exemplo, é inafastável, por se tratar de uma norma de ordem pública, mesmo havendo concordância da vítima. Está dizendo que é um exemplo extremo e absurdo, né? Se você concorda em que a pessoa pode te matar, eu assinei o contrato, ele pode me matar. Mesmo assim, o ato em si é de interesse público, é uma norma de ordem pública. Então, mesmo que haja interesse em contrato de direito privado, ela deve se submeter à norma de interesse privado. Então, a punição por tentativa de homicídio é inafastável. Então, uma questão do direito público. O rateio das despesas com a construção de um muro, né, um condomínio, um grupo de pessoas que se juntam para construir um muro divisório, pode ser dispensado por acordo ou omissão dos interessados, por se tratar de uma ordem privada. O direito público é o ramo do direito composto pelas normas que têm por matéria interesses do Estado, tais como a função e organização, a ordem e segurança, a paz social, etc. Tais normas regulam as relações entre o Estado e os particulares, visando sempre a concretização do interesse público, conforme as previsões da lei, e o interesse público se concretiza por meio da atuação da administração pública, com a organização e prestação dos serviços públicos e utilização dos recursos financeiros públicos. Ainda o direito público se divide em direito público interno e direito público externo. O direito público interno rege os interesses estatais e sociais. Suas normas encontram-se no direito constitucional, administrativo, processual, tributário, penal, eleitoral. O direito público externo tem a função de tratar das relações internacionais entre Estados soberanos. As normas utilizadas para tanto são as de direito internacional público, ou seja, convenções e tratados que os chefes de Estado firmam com organizações internacionais. Sobre o direito privado é formado por normas que têm por matéria as relações existentes entre os particulares, relativas à vida privada, e as relações patrimoniais ou extrapatrimoniais. As normas de direito privado encontram-se no direito civil e no direito comercial, por exemplo. Direito público e direito privado, para finalizar aqui, é uma questão polêmica, né, que não possui consenso entre os estudiosos e doutrinadores, uma vez que não há critério satisfatório para essa distinção. Às vezes a coisa fica, né, pode ser considerado direito privado ou é inafastável, ou seja, é direito público. Então tem situações de polêmica. Exceto para fins didáticos, tal distinção encontra-se talvez não superada, mas assim merece uma discussão mais aprofundada. Não é nosso objetivo. Nosso objetivo com essa apresentação é chamar a atenção de vocês para essas questões e ver aonde que isso afeta a atividade de vocês na engenharia. Tá ok, pessoal? Eu vou parar por aqui, então. Esses slides encontram-se disponíveis lá no site da disciplina, tá joia? Eu vou interromper aqui a gravação. E me despeço por aqui, lembrando que essas informações, essas noções básicas do direito servem para qualquer cidadão, servem para que a gente possa exercer a nossa cidadania. É isso aí, pessoal. Um abraço, até mais.